Bom dia a todos. Estou tendo o prazer aqui de receber a Melina, né, da Redicina, para bater um papinho sobre inovação e alguma coisa também relacionada à cultura patrimonial. E vai ser um prazer conversar aí com o pessoal da Redicina e explicar um pouquinho aqui, né, de como é que Florianópolis se evoluiu ao longo dos anos nessa questão de inovação e tecnologia, né? Eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho sobre inovação, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho do histórico, né, para alinhar e alinhar expectativas e entender direitinho como é que nós chegamos nesse momento aqui na cidade. Então esse movimento de inovação e tecnologia, ele basicamente ele começou na década de 80 aqui em Florianópolis, né? Nós tínhamos um grave problema aqui na cidade de mão de obra, porque nós tínhamos muitas universidades de elevada conceituação, só que as pessoas que se formavam em Florianópolis, em tese, elas se formavam aqui e acabavam indo para os grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Como nós moramos numa ilha, né, e aqui não existe a possibilidade de se gerar, de se propagar indústrias, a cidade tentou encontrar os seus mecanismos de criação de novas frentes de trabalho, e a inovação e a tecnologia acabou realmente sendo aí um marco bastante importante, porque Florianópolis na década de 80 era reconhecidamente uma cidade de servidores públicos e de turismo, né? O turismo de alta temporada, as pessoas tinham suas casas, os seus recantos e acabavam locando, principalmente para a turma de argentinos e principalmente pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E era uma cidade eminentemente de servidores públicos. E lá em meados de 1980, na década de 80, essa visão começou a mudar um pouquinho. Alguns empreendedores começaram a empreender e criar empresas de tecnologia, vislumbrando a possibilidade realmente de nós termos aqui uma cidade altamente tecnológica. Então esse movimento começou realmente na década de 80, né, com a criação de algumas empresas de tecnologia na região. No final da década de 80, algumas dessas empresas começaram a contratar as principais mãos de obra que saíam das universidades locais, principalmente da Universidade Federal. Esse movimento aconteceu muito com os engenheiros mecânicos, porque a Universidade Federal, no curso de engenharia mecânica, é o curso mais qualificado da América Latina. Então esses engenheiros começaram a fazer uma migração de ficar em Florianópolis e não de ir para os grandes centros. Então isso acabou fazendo com que a área de tecnologia começasse a ganhar os primeiros contornos da principal estrutura de capacitação aqui em Florianópolis. Então lá no final da década de 80 essas primeiras empresas começaram a surgir, algumas mentes brilhantes começaram a ficar em Florianópolis, né? E nós começamos a criar aqui um cenário de cidade de inovação muito impactante, que é o que hoje nós vemos, né? Florianópolis hoje conta com aproximadamente 4.000 empresas de tecnologia na grande Florianópolis, a maior densidade por habitante do Brasil, ganha inclusive de São Paulo, né? Então isso nos coloca realmente numa situação de vanguarda na área de inovação da cidade, do Brasil. Obviamente que quando nós quando nós entramos nessa gestão do prefeito Jean Loureiro, eu particularmente venho da área de tecnologia, né? Tenho empresas na área de tecnologia, então sou muito afeito à pauta. E quando nós entramos aqui em 2017, eu acabei fazendo parte do grupo de transição, conversei com o prefeito longamente, expliquei quais eram as principais demandas e nós conseguimos, em curto espaço de tempo, viabilizarmos algumas coisas importantes para a cidade. E vou citar alguns exemplos. Em 2017, as startups que queriam abrir o seu negócio em Florianópolis não conseguiam abrir o seu negócio na sua casa, né? A gente sabe que uma startup ela começa do zero, então
a ideia principal é a gente tirar todas as pedras do caminho para que esses startupeiros pudessem realmente abrir o seu negócio na cidade. E assim a gente fez. Nos primeiros 2 meses nós criamos uma lei que viabilizava realmente que as startups pudessem ser criadas dentro das suas residências. Esse é um exemplo. O segundo exemplo que nós temos é que nós colocamos num curto espaço de tempo a Lei de Inovação em vigor. Já existia uma lei de 2012 e nós acabamos por regulamentar essa lei. E essa lei previa realmente um investimento maciço na área de inovação e a criação de um programa de incentivo fiscal, que é basicamente algo parecido com a Lei Rouanet da cultura. As empresas em Florianópolis elas têm a possibilidade de fazer a doação de até 20% de ISS e IPTU para determinados projetos de inovação da cidade. A lei de inovação ela versa muito sobre investimentos na área de inovação e nesse programa de incentivo à inovação. Além disso, uma das nossas maiores aquisições foi no investimento aos centros de inovação, que talvez seja o ponto mais chave do processo. Lá em 2017, a prefeitura tinha 2 caminhos para seguir. O primeiro caminho é de pegar um recurso público e fazer um investimento em uma estrutura física, né? Ou seja, erguer um prédio para criar um centro de inovação, ou fazer o que nós optamos, que é pegar uma parte desse recurso muito menor, fazer um convênio com a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que talvez no Brasil seja uma das associações mais influentes e mais capacitadas a nível nacional, e botar um recurso na mão dela para que ela pudesse gerenciar os centros de inovação já existentes, e foi o que nós fizemos. Então hoje, Florianópolis, dentro do nosso guarda-chuva de inovação, nós temos 4 centros de inovações que nós cuidamos, que um é o Sorro, que eu acho que a Melina até já fez a visitação. O segundo, o Primavera. Nós temos também um centro de inovação no Sapiens Park e um centro de inovação no centro da cidade chamado Downtown. Então, com menos recurso público, nós temos hoje 4 centros de inovação referência no país. Então nós recebemos muitas pessoas aqui para visitar e entender como é que a gente chegou nessa dinâmica, nesse status aí de tecnologia. Então, com pouco recurso, a gente conseguiu maximizar enormemente os resultados. E obviamente, eu sempre destaco a participação de 2 entidades aqui em Florianópolis, da qual a Prefeitura é muito parceira, que a primeira é a CAT, e segundo o SEBRAE, que também nos ajudou bastante nesse processo de inovação, né? Então, os centros de inovação estão aí. Hoje eles agregam muitas empresas, seja startups, sejam empresas iniciantes, sejam empresas médias, empresas um pouco mais avançadas, o que nos coloca aí em posição bem interessante a nível nacional. Falando um pouquinho do programa de incentivo à inovação, é um programa, como eu falei, muito parecido com a Lei Rouanet, né? As empresas que desejarem colocar recursos em projetos específicos, elas podem fazer. A Prefeitura gera uma linha de crédito, até 20% de ISS ou 20% de IPTU. Claro que existem algumas regras, assim como a Lei Rouanet, mas ela viabilizou hoje cerca de 30 projetos desde 2017, que a Prefeitura foi apoiadora direta nessas startups. Hoje nós temos, inclusive, uma startup que recebe já premiações internacionais, como é o caso da Smart Track, que é uma empresa aqui de Florianópolis, que nasceu com a função de fazer as marcações dos turistas na cidade. Então nós temos alguns totens espalhados pela cidade, e conforme o turista vai passando, ele vai fazendo uma checagem e a gente sabe exatamente como é que o turista andou aqui em Florianópolis e quais foram os pontos mais visitados, inclusive pegando feedbacks
desses turistas, para que a gente possa, inclusive, fazer políticas públicas de melhoramento em determinados pontos da cidade, né, pontos de visitação. Então esse é um projeto que foi apoiado efetivamente pela Prefeitura e que hoje, inclusive, recebe várias premiações a nível nacional e internacional. Então a ideia do PI é essa, né, também pegar um pouco de recurso público e fazer o apoiamento à inovação, né? Então, de certa forma, toda a área de tecnologia ela foi nascendo e se incrementando. Hoje nós temos uma interlocução muito boa com toda essa rede de inovação, com todo esse ecossistema. Hoje eu presido o Conselho de Inovação da cidade e talvez na Prefeitura seja um dos conselhos mais relevantes e mais assíduos. Nós temos hoje a participação de quase 35, 40 pessoas nas nossas reuniões. Então, o que possibilita muita troca de ideias e principalmente fazer com que todos os investimentos sempre estejam alinhados com a expectativa das empresas e dos ecossistemas aqui existentes na cidade. Então, de toda forma, acho que eu consegui passar um pouquinho aí, fazer um overview rápido, né, de como que a tecnologia cresceu na cidade. Ela cresceu muito mais impulsionada por uma necessidade de a cidade ter uma válvula de escape, né, por não poder ter indústrias, em tese, uma economia que suja, né, pelo fato de nós sermos uma ilha, e automaticamente nós direcionamos todos os nossos esforços para a área de tecnologia. Hoje a área de tecnologia corresponde à grande maioria do ISS gerado na cidade. Hoje, em tese, a tecnologia, saúde e turismo. Então a tecnologia já ultrapassou o turismo e com certeza essa informação até pode gerar algum tipo de surpresa, né? Porque Florianópolis é reconhecidamente também uma cidade turística, mas hoje a tecnologia está tão em voga que ela já realmente ultrapassou em termos de valoração o turismo da cidade. Então eu acho que a gente pode considerar isso aí como uma vitória dessa gestão. Então, secretário, e sobre trabalho social e tecnológico? Temos alguma coisa na cidade em desenvolvimento? Sim, nós temos um projeto muito bonito na realidade e que nós acabamos de inaugurar, acho que fazem 30 dias, que é uma incubadora social, né? E o que é essa incubadora social? Seria a quinta incubadora de Florianópolis hoje e ela é responsável pela economia criativa da cidade, né? Então, claro que quando a gente fala em inovação, a gente não fala de inovação somente tecnológica, né? Você tem vários tipos de inovação. Você tem inovação tecnológica, por certo, você tem algum tipo de inovação de processo, uma inovação criativa, inovação musical. Nós temos vários tipos de inovações que a gente pode entender como sendo inovações no mundo contemporâneo. E nós inauguramos há cerca de 30 dias atrás um projeto chamado Incubadora Social, que essa incubadora social inclusive faz parte de um projeto chamado Fundação Somar, que ela é inclusive liderada pela primeira-dama do município, a Cíntia Queiroz, é uma arquiteta, casada com o nosso prefeito Jean Loureiro, e ela está à frente desse projeto da incubadora social. E o que pretende a incubadora? A incubadora pretende trabalhar com as pessoas mais vulneráveis e gerando uma possibilidade, uma expectativa da criação de uma nova economia criativa. Então eu estou falando aqui de música, estou falando de cabeleireiro, enfim, vários outros tipos de economias que não estão engajadas aqui na parte mais tecnológica da cidade e que nós estamos criando uma possibilidade de a pessoa se capacitar, né, e de gerar uma nova fonte de renda, né? Então isso tudo está dentro lá da incubadora social. Existe uma parceria muito forte com o Sebrae. Então as pessoas que querem empreender na cidade, criar um novo tipo de negócio, eles podem se direcionar à incubadora. A incubadora vai proporcionar a essas pessoas uma série de capacitações,
desde capacitação de como eu abro uma empresa, de como eu gerencio uma empresa, até capacitações temáticas, né? Como bordados, como artesanatos. Então, lá naquele espaço, a prefeitura privilegia e dá uma atenção, um foco maior nessas questões sociais. Não sei se ficou claro aí a minha explicação. Secretário, recentemente, né, vocês inauguraram aqui o Museu de Florianópolis, que mistura, né, tecnologia, cultura, patrimônio. O que você pode nos contar a respeito? Bom, o Museu de Câmara e Cadeia, qual você se refere, foi inaugurado agora recentemente. E o que o município tentou, juntamente com é um projeto da prefeitura em parceria com a FEComércio e através do SESC, né, foi criar uma museologia mais high-tech, algo que as pessoas pudessem visitar e tivesse interações, né? Eu acho que o mundo moderno hoje exige, né? Até as próprias crianças, até para poder criar um sentimento de pertencimento e poder explicar a história com mais facilidade através de atrativos tecnológicos. Florianópolis é uma cidade culturalmente muito forte. Nós temos aqui ícones nacionais como Cruz de Souza, como Antonieta de Barros, o próprio Floriano Peixoto, né? Nós temos histórias maravilhosas, inclusive, como a gente estava conversando anteriormente, em alguns prédios aqui da cidade, essas figuras estão marcadas, né, através das fachadas dos prédios, que foi um trabalho artístico maravilhoso, né, feito por artistas locais. Hoje o nosso palácio, o principal palácio aqui, que abrigava o governo do estado em épocas passadas, que fica localizado na Praça 15, hoje nós temos ali a imagem do poeta Cruz de Souza, que é uma referência tanto política quanto artística como cultural na cidade, e que nos honra muito, né, poder também, em termos turísticos, né, qual também eu tenho uma ligação, poder dar ênfase para esses personagens históricos da nossa cidade. O museu a gente está muito feliz porque a gente gera um novo atrativo turístico para a cidade. Recomendo a todos que visitarem Florianópolis também passarem pelo museu. Eu acho que todo mundo vai receber uma aula histórica da cidade. Lá nós temos, inclusive, fotos que mostram como era em 1860, 1870 e como é hoje. Então as pessoas podem acompanhar exatamente a evolução da nossa cidade. Vai contar um pouquinho também de como que Florianópolis recebeu esse nome, né? Acho que é uma história muito interessante. Eu vou evitar dar muito spoiler para que as pessoas também vão para lá. As pessoas vão se surpreender muito com o conteúdo, da forma como foi realizada a museologia desse local, que tentou unir a história com a tecnologia, e o que nos deixa muito feliz com o resultado final. Tá bom, muito obrigada então. E até breve, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela participação.